E aqui, pessoal, a gente apresenta as teorias evolutivas. A gente pode visualizar aí na imagem o fixismo, o lamarckismo, o darwinismo. O fixismo, ele tem uma versão religiosa e é o criacionismo, que tem diferentes formas em diversas religiões. Ele sugere que todos os seres vivos surgiram de uma única criação, e essa criação foi a criação divina. Já o lamarckismo foi elaborado por um naturalista francês, Jean-Baptiste Lamarck. Ele foi muito importante para o desenvolvimento de ideias evolucionistas, tendo publicado um livro de grande importância, a Filosofia Zoológica. O conjunto dessas teorias foi classificado, foi denominado como lamarckismo. E uma das grandes teorias proposta por Lamarck foi a teoria do uso e desuso, que dizia que o desenvolvimento ou atrofiamento de partes do corpo de um organismo, de um ser vivo, acontecia de acordo com o seu uso e o seu desuso, respectivamente. Já o darwinismo, a teoria da evolução das espécies, tem como principal articulador, como todo mundo sabe, Charles Darwin, sendo o conjunto de suas ideias evolutivas nomeada como darwinismo. Logo após vai ocorrer o neodarwinismo. Darwin, ele afirmava que os seres vivos, inclusive o homem, ele tinha um ancestral comum, e que ocorreram modificações no corpo ao longo do tempo. Assim, as espécies existentes foram evoluindo de espécies mais simples que viveram há milhares de anos atrás. A seleção natural foi o princípio mais utilizado por Darwin para defender a sua teoria. Ele dizia que a natureza ela se encarregava de selecionar aqueles seres, aqueles organismos mais adaptáveis e que eram capazes, de sofrer pressões do ambiente, eram capazes de sobreviver e também de gerar descendentes férteis. Como já foi falado, os descendentes férteis, como todo mundo sabe, são organismos que são capazes de produzir outros seres. E aí, Darwin afirmava que não eram os mais fortes que iriam sobreviver, e sim aqueles que melhor se adaptavam ao ambiente. E a teoria sintética da evolução, ela vai apresentar algumas diferenças, ela vai apresentar algumas diferenças que estão interligadas com o darwinismo. Então, a gente pode citar que a genética vai ser um fator importante, porque vai englobar as questões das leis de Mendel, que é um pouco à frente de Darwin. A questão das variações na população se devem também à variabilidade genética. Então, ele reforça a teoria sintética da evolução, ela vai acrescentar alguns fatores que o darwinismo não conseguiu apontar, A especialização decorre das alterações cumulativas na informação genética, e essas informações genéticas elas acabam sendo preservadas pela seleção natural. E as evidências da evolução, a gente consegue apontar algumas evidências,
como registro fóssil, adaptações, semelhanças embrionárias, semelhanças anatômicas, órgãos vestigiais e provas bioquímicas. Então, as evidências da evolução, ela vai apontar, né, essas evidências, elas estão focadas para esses temas, né? Como é que se consegue estudar o processo evolutivo, né? Fazendo comparações, estudando DNA, né? Analisando anatomia desse organismo. Então, todos esses registros, essas citações como adaptações, registro fóssil, semelhanças embrionárias, semelhanças anatômicas, órgãos vestigiais, as provas bioquímicas, elas são de grande importância para o estudo evolutivo. São realmente evidências que comprovam o processo evolutivo das espécies. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o fóssil, né, a sua importância, qual é a sua função no processo evolutivo. Né? Na realidade, os fósseis, eles revelam o processo de transformação que esses seres vivos passaram durante milhares de anos, na realidade, né? Então, eles vão acabar revelando as transformações que esses seres vivos tiveram no nosso planeta. E o que são, na realidade, os fósseis? São as provas mais concretas da existência da vida no planeta, sendo uma importante ferramenta na questão dos biólogos, né? No estudo de biólogos, no estudo de arqueólogos, paleontólogos e até mesmo geólogos. Então, é através dos fósseis que a gente consegue estudar como esses animais viviam, como esses animais evoluíram, né? A anatomia desses animais, qual a semelhança desses animais que viveram há milhares de anos atrás para os animais que vivem nos dias atuais. Então, os fósseis, eles são de extrema importância para o estudo evolutivo, das espécies. O processo adaptativo, as adaptações, está muito correlacionado com a seleção natural. O processo adaptativo a gente já pode inserir dentro do darwinismo, dentro da teoria evolutiva de Darwin. Então, as adaptações, elas são mecanismo que o organismo, que os seres vivos acabam adquirindo para melhor se passar pelo ambiente, né? Melhor conviver no ambiente. Então, essas adaptações vão livrar esses organismos de predadores. Então, é aquela questão, né? Os mais adaptáveis acabam sobrevivendo, porque vai ocorrer a transferência de genes, né? Eles vão conseguir se reproduzir e aí manter a sua espécie. Com consequência disso, a sua espécie vai ser permanecida. E aqui, pessoal, a gente consegue identificar as semelhanças embrionárias. A gente sabe que todos esses organismos que a gente consegue visualizar na tela, né, na imagem, são organismos vertebrados, são seres vivos vertebrados, ou seja, são seres que vão apresentar vértebras. Quando o organismo de espécies diferentes apresentam órgãos e que esses órgãos possuem a mesma origem embrionária e vão acabar desempenhando a mesma função, ou não, dizemos que são
órgãos homólogos. E aqui são as semelhanças anatômicas, como a gente consegue identificar na imagem. É a nadadeira de uma foca e a asa de um morcego. A gente consegue identificar que são bem semelhantes, né? Mas vão acabar desempenhando uma função diferente, como eu falei, né? Como eu já falei. Então, pode apresentar a mesma função ou não. Então, a nadadeira da foca vai servir, né, para nadar, e a asa do morcego vai servir para voar. Então, apresentam semelhanças anatômicas, parentesco evolutivo, ancestral comum, e mais apresentam espécies diferentes. A gente sabe, né, que são vertebrados. Homologia e analogia. Lá na homologia, vai apresentar o mesmo ancestral comum, mas vai apresentar funções bem diferentes, vão ter a mesma origem embrionária. Já na analogia, a asa do inseto, a asa da ave apresentam a mesma função, mas apresentam origem embrionária totalmente diferente. Os órgãos vestigiais são estruturas atrofiadas e geralmente elas não apresentam nenhuma função no organismo. A gente pode citar os sisos, né, o dente que a gente acaba retirando porque ele não vai apresentar nenhuma função, e também a gente pode apresentar como exemplos de órgãos vestigiais o apêndice cecal do intestino humano. Ele não vai desempenhar nenhuma função importante dentro do organismo e é como se fosse uma estrutura que no decorrer do tempo ela vai sendo descartada, ela vai sendo perdida, porque não, na realidade não vai desempenhar nenhuma função de importância para o organismo. E as provas bioquímicas, elas ocorrem através do DNA, através de proteínas específicas, enzimas específicas, através do estudo das bases nitrogenadas, dos ácidos nucleicos, até se conseguir chegar a um sequenciamento genético, para se descobrir que tipo de espécie está sendo trabalhada, está sendo estudada. Bem, pessoal, hoje a gente trabalhou evolução, teorias evolutivas, evidências da evolução. Espero que vocês tenham gostado da aula.